Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole, canal 26, mais uma edição do Metrópole Debate, o seu espaço para tirar dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas perguntas foram encaminhadas para a produção do Metrópole Debate. A primeira vem de Caucaia, da dona Maria de Fátima Pontes. Ela trabalhou, professor Paulo Bacelar, durante 5 anos com carteira assinada, recebendo um salário mínimo. Faz 2 anos que ela contribui como baixa renda. Agora, a dona Maria de Fátima precisou fazer uma cirurgia e quando foi ao INSS, recebeu a informação que não tinha a condição de segurada, por isso não iria receber nenhum benefício. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, o que fazer diante dessa situação para garantir algum tipo de auxílio. Olha, Zenon, se ela está contribuindo como dona de casa, 5%, ela deve comprovar que ela não tem renda. Ela tem que ser cadastrada no CAD único, que é o programa de governo, o cadastro para as pessoas que recebem algum benefício nos programas do governo, e precisa não ter nenhuma renda declarada. Por exemplo, se ela for diarista, ela não pode pagar com esse valor de 5%. Então, se ela está pagando com esse valor e não aparece no sistema, é porque não foi validado pelo INSS. O INSS irá validar de acordo com o CAD único, a informação que tiver no cadastro do CAD único. E se ela tiver no CAD único uma renda declarada, ela não terá aquelas contribuições válidas. Ela terá que contribuir com o acréscimo para chegar aos 11%, quer dizer, complementar com 6% para ter o valor de 11% do salário mínimo, que assim irá ser concedido o benefício dela. Então, dona Maria de Fátima, a senhora fica atenta a esses detalhes apresentados pelo professor Paulo Bacelar e aí buscar os seus benefícios ou os seus direitos dentro do INSS. Dona Sandra Regina de Caucaia. A dona Sandra fez a contagem do tempo de serviço, foi ao INSS e descobriu que não consta a data de saída de uma das empresas onde ela trabalhou. Somente a carteira profissional, onde consta o registro, é suficiente para comprovar a data de admissão e demissão, professor Paulo Bacelar? Sim, a carteira de trabalho ela é um documento hábil para que o INSS possa fazer qualquer acerto. Agora, essa carteira ela tem que estar sem nenhuma rasura, com as anotações de férias, de 13º, de pagamentos, de alterações de salários, pagamento do FGTS. Então, todas as anotações, constantes na carteira de trabalho, além daquela anotação do contrato. Não basta que tenha um contrato, tem que ter as anotações para que veja a possibilidade de ver que aquele vínculo existiu realmente, que aquela carteira é apta para fazer qualquer acerto. Professor Paulo Bacelar, no caso da dona Sandra, ela diz que uma das empresas onde ela trabalhou fechou. Diante dessa situação, o que fazer? Bom, se tiver na carteira dela a anotação com a data de saída e tiver as outras anotações para comprovar realmente que aquele vínculo existiu, somente com a carteira ela não precisa ir procurar a empresa. Somente com a carteira ela pode fazer esse acerto através do telefone 135, que esse acerto é agendado. O nosso telespectador Francisco Reginaldo de Capuã, em Caucaia, tem uma microempresa e trabalha com a carteira assinada em outra empresa. Ao fazer 17 anos e 6 meses em cada uma das contribuições, somando 35 anos, ele terá direito à aposentadoria por tempo de serviço? Não, se elas forem concomitantes, elas não somam. Elas não se somam. Se elas forem concomitantes, ele tem uma microempresa e trabalha de carteira assinada, é um tempo só. A não ser que ele tenha um tempo contribuído como empresário, e passou a partir dali trabalhando como empregado. Aí os tempos serão somados e esse der os 35 anos ele irá ter a aposentadoria dele. No caso dessas contribuições simultâneas, o benefício que o Francisco Reginaldo pode ter é uma aposentadoria no valor maior, desde que esses 2 valores que ele contribui não superem o teto da Previdência Social. Exatamente, os salários irão ser somados e irá contar os 2 períodos. Agora, se for um período só, 17 anos em cada uma, será só 17 anos que irá ter de tempo de contribuição. O Reginaldo também aproveita, professor Paulo Bacelar, nessa mensagem encaminhada à produção do Metrópole Debate, para parabenizar a todos que fazem o Metrópole Debate. Segundo ele, o trabalho é bem feito, desde o atendimento até o momento da resposta bem exposta por você. Obrigado, é esse incentivo que a gente precisa para continuar fazendo esse trabalho.
A Rafaela, da Vila Peri, em Fortaleza, ela disse que há 3 anos, quando completou 60 anos de idade, a mãe dela deu entrada na aposentadoria rural e apresentou todos os documentos. O pedido da aposentadoria foi feito em Fortaleza e alegaram, segundo ela, no INSS, que a solicitação do benefício deveria ser feita lá no interior do Ceará. Ela vai perder o direito, mesmo a propaganda do INSS, dizendo que pode ser dada a entrada em qualquer agência, professor Paulo Bacelar? Essa propaganda é a correta. A agência ela não pode impedir que a pessoa entre com qualquer processo em qualquer agência. Agora, a declaração, por exemplo, a trabalhadora rural, ela precisa ter uma declaração do sindicato rural de onde ela trabalha. Então, se ela trabalha lá em Horizonte, por exemplo, ela tem que ter a declaração do Sindicato Rural de Horizonte, mas pode dar entrada aqui em Fortaleza, pode dar entrada em qualquer lugar do Brasil. Não existe a área de abrangência mais. Se alguma agência ainda faz esse tipo de coisa, não só pela cidade, Luciano, mas pelo bairro onde ela mora na Parangaba, então ela tem que dar entrada na agência Damas, não. Ela pode dar entrada na agência Aldeota, pode dar entrada na agência Centro. A agência que ela quiser dar entrada, ela agenda e ela escolhe a agência onde tiver um agendamento mais perto ou mais cômodo para ela dar entrada nessa agência, ou que tem um atendimento que ela gosta mais. Então ela vai optar a agência que ela quiser. Não há impedimento nenhum, a agência tem que atender ela naquele dia que ela agendou. E que é também uma questão de comodidade para os trabalhadores a caminho da aposentadoria. Onde for mais conveniente do ponto de vista de localização a agência para atendê-los, é aí que você, trabalhador, você, trabalhadora, deve procurar essa agência. E no caso da mãe da Rafaela, como bem expôs o professor Paulo Bacelar, é bom que ela volte à mesma agência, né, ela professor Paulo agendou, Bacelar? ela tem que resguardar aquele a data da entrada no requerimento, que é a data que ela agendou o benefício. Se ela já agendou, ela deve resguardar isso e pedir para que seja atendido naquela data do agendamento. Tem mais pergunta que chega ao nosso programa. Benigno Cunha de Carvalho, Iparana, Caucaia. Ele tem 53 anos de idade, aposentado, contribuiu durante 34 anos e só recebe um salário mínimo. Quer saber se pode recorrer para aumentar esse valor, professor Paulo Bacelar? Não, se ele está aposentado já, ele tem direito a revisar o seu benefício de valores anteriores à data da sua aposentadoria. Se houve alguma falha, se houve algum salário que não foi computado anterior à aposentadoria, ele pode pedir uma revisão em 10 anos. Mas se foi contribuições após a aposentadoria, ele não tem direito a nenhuma revisão. Pergunta que chega da Taíba, praia no município de Caucaia, é do senhor Paulo Sarazate Prado de Freitas. Ele diz o seguinte: pagou o INSS durante 25 anos e vai fazer 60 anos de idade. E pergunta se já está na hora de solicitar a aposentadoria. Não, ainda não. O homem ele se aposenta em duas situações. Ou com 35 anos de contribuição, ele não tem ainda, tem 25 anos. Ou então com 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição no mínimo. Ele já tem os 15 anos de contribuição, mas ainda não tem a idade de 65, ele ainda tem que aguardar aí mais 5 anos para atingir a idade de 65 e poder se aposentar. Dona Regina Célia, do bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Completei 60 anos, mas contribuí por apenas 8 anos. Posso me aposentar com essa condição, professor Paulo Bacelar? Da mesma forma, não, ainda não. Ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição para se aposentar nessa idade. Mais uma pergunta, uma dúvida da dona Maria de Fátima Gonçalves, da Barra do Ceará. Contribuinte do INSS há 3 anos, dona Maria de Fátima quer saber se vale a pena continuar a contribuir e se ela pode receber algum benefício no futuro. Olha, ela não tem a idade, né, informações da idade, eu acho que ela deve contribuir sempre, porque não é só aposentadoria, por exemplo, que a pessoa tem direito, ela tem direito a um auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez, caso venha a sofrer um acidente, fique inválida, e ela deve ter, sim, sempre que puder, contribuir com a Previdência para que possa ficar segura para os benefícios da Previdência Social. E se a dona Maria de Fátima, professor Paulo Bacelar, tem na faixa de 50 anos de idade, aí é que é importante contribuir, porque aos 60 anos de idade ela acaba garantindo a aposentadoria. Nunca é tarde. Agora, mesmo que ela tenha 80 anos de idade, eu ainda recomendo que ela contribua, porque aí vai dar direito ao auxílio-doença, até a pensão por morte para o marido, né? Dona Maria Olímpia Maciel Rios reside no Conjunto Ceará.
Ela disse que tem um filho que sofre de esquizofrenia, que fez a perícia para se aposentar, mas o pedido foi indeferido. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que é por ser professora do município de Caucaia e pergunta, na Constituição tem alguma lei ou artigo que diga que o filho dela não pode se aposentar porque a mãe é servidora pública municipal? Olha, aposentar não há nenhum problema. O problema é que ela não é uma aposentadoria que ela quer, é um amparo social deficiente físico. Porque se fosse aposentadoria, ele tivesse de contribuições para a Previdência, ele se aposentaria sem precisar de contar com a renda que ela tem como servidora pública. Agora, o amparo social deficiente físico é para as pessoas que têm uma renda familiar até 1/4 do salário mínimo. Então, como ela tem uma renda, a família dela deve ter uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo, por isso que aquele benefício para ele, que é um amparo, não é uma aposentadoria, não dá direito. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta. Estão aqui na sua tela os endereços para você encaminhar a sua mensagem pelo telefone celular, pelo e-mail ou para o nosso telefone fixo. E daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas dos nossos telespectadores.